Ah, eu vi essa reportagem. Então, quando queima o alumínio, ele se transforma em óxido de alumínio. O alumínio vira óxido muito mais fácil do que o ferro. É só ele entrar em contato com o ar que já forma aquela casquinha de óxido. Se for num forno de alta temperatura, então, aí se não tiver prensado, todo o alumínio vira óxido. Você lembra de uma teleaula onde a gente viu que a ferrugem, ou óxido de ferro, era uma espécie de volta do ferro à natureza? Afinal, o minério de ferro que está na natureza não tem ferro puro, mas sim óxido de ferro. Será que a mesma coisa acontece com o alumínio? Você tem toda a razão, Clóvis. A transformação do alumínio em óxido de alumínio também é uma volta às origens, já que na natureza não existe alumínio metálico livre. Na bauxita tem óxido de alumínio. Bauxita? Você também não sabe o que é a bauxita? Então, preste atenção. Bauxita. Rocha com aparência de argila, mas sem plasticidade. Principal minério de alumínio. A matéria-prima para a fabricação de sulfato de alumínio. Cimento aluminoso e refratários aluminosos. Olha só. Aqui nesse mapa estão indicadas as principais reservas de bauxita existentes no Brasil. Aliás, nosso país possui uma das maiores reservas do mundo e é também um dos grandes produtores de alumínio. Bom, quer dizer que é fácil o alumínio voltar a ser como ele era na natureza. É só ele entrar em contato com o ar e ele se transforma em óxido de alumínio. É isso mesmo. E tem outra coisa interessante que eu percebi quando fui nessa fábrica que recicla alumínio. Você também foi nessa fábrica? Claro. Você se lembra do que eu falei na outra teleaula? O profissional que é profissional quer saber tudo que envolve o seu trabalho. E é claro, se você conhece melhor o trabalho do seu cliente, você pode prestar um serviço de melhor qualidade. É lógico que eu já fiz diversas visitas à fábrica de alumínio. Ela é uma grande cliente lá do depósito. Pois bem, nessas visitas que eu fiz, eu percebi que o ambiente perto do forno era mais quente na fábrica que recicla aço do que na que recicla alumínio. Ué, peraí. A fábrica que recicla aço é mais quente que a fábrica que recicla alumínio? Ué, por que isso? Por que isso? Você sabe responder? Então vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, é muito fácil entender por que esses ambientes são tão quentes. Para derreter o ferro, por exemplo, o forno precisa alcançar mais de 1.500 graus Celsius. Epa, peraí. Se o ambiente na fábrica de alumínio é menos quente, então... Já sei, acho que é isso. Para derreter o alumínio, o forno não precisa atingir uma temperatura tão alta. Quer dizer, o ponto de fusão do alumínio deve ser menor que o do ferro. Será que é isso mesmo? O ponto de fusão do alumínio, ou seja, a temperatura onde ele derrete, é 660 graus Celsius. Isso é menos do que a metade do que o ponto de fusão do ferro. Por isso que aqui é menos calor. Vamos voltar agora a falar da reciclagem. Os pacotes de sucata de alumínio são colocados no forno para derreter. Nós vimos que na reciclagem do aço, eles ficam controlando o tipo de substâncias que vai ser misturado no ferro para saber qual é o tipo de aço que vai ser obtido. Vocês também fazem esse controle aqui? Não, nós não fazemos um controle tão rigoroso porque nós fundimos a sucata de alumínio toda misturada. Por isso produzimos esse tipo de alumínio com muita coisa misturada. Esse material é muito usado para construir, por exemplo, carrocerias de ônibus e de caminhões. Mas qual a vantagem de construir carrocerias com esse material? São duas. O alumínio é mais leve e, além disso, não sofre corrosão. Agora fica uma pergunta para você. Por que que o alumínio não sofre corrosão? Eu sei. É que todo alumínio metálico tem uma camada de óxido de alumínio que protege o metal. É aquela casquinha dura, transparente, lembra? Muito bem, Zezé, é isso mesmo. Você se recuperou daquela distração. Obrigada. Depois dessa sua mesma revisão, né? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o alumínio é um grande concorrente do aço e que cada vez mais ele é utilizado como matéria-prima, na forma de ligas de alumínio. Você aprendeu que a densidade do alumínio é 3 vezes menor que a do ferro e que por isso ele é 3 vezes mais leve. E viu também que o alumínio pode facilmente ser transformado em chapas e fios. Também vimos que o alumínio pode ser reciclado
e que sua temperatura de fusão é bem menor que a do ferro, 660 graus Celsius. Por último, você ficou sabendo que o alumínio não sofre corrosão por causa da camada de óxido que se forma sobre o metal. Sabe o que eu acabei de ler aqui no livro? Que fazer a reciclagem do alumínio é muito mais barato que se produzir o alumínio a partir da bauxita. Você sabe quanta energia é preciso para se fazer 1 quilo de alumínio? Não? Então dê uma boa olhada no seu livro de estudos. Nele você vai encontrar essa e muitas outras informações. Bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.